perdeu a aula, ou então se você quer ver essa aula de novo, fica ali registrado este momento, tá certo? Vamos então hoje começar nossa aula 6. Opa, já estamos em 6 aulas de física, né? Introdução à cinemática, a quarta parte dessa introdução. Nós fatiamos igual Jack Stripador em pedacinhos a cinemática, beleza? Mas antes de começarmos, vamos relembrar o que vimos até agora. Além daqueles conceitos da primeira aula de introdução à cinemática, lembra? Ponto material, partícula, movimento, repouso, referência, trajetória. Depois apareceram umas coisas assim mais que elas têm até um símbolo, né? Tem uma letra que representa aquilo, né? O que nós vimos, então, até agora? Posição escalar, que é representada pela letra S, certo? Space, né? Vem do inglês. Às vezes, vocês podem até esbarrar como X, tá? Mas vocês vão esbarrar bastante com uma dessas duas, mas vamos usar bastante aqui o S. Pode ser o X, pode ser o X, mas mais conhecido como S também. Tá? Posição escalar. Depois vimos deslocamento escalar, que é o que? É o ΔS. Então, se eu usar o X, vai ser o ΔX? Exatamente. Perfectly. Exato. E que seria o deslocamento escalar? O que é esse ΔS? Tudo na física que tiver um delta significa variação. Tá? Isso varia. E você vai utilizar o final, né, aqui nesse caso do deslocamento escalar, posição final menos posição inicial, tá certo? Então, se você vê lá o ΔT, é o quê? A variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Lá no segundo ano, vocês vão esbarrar com temperatura, vocês também vão ter um ΔT, que significa da temperatura, variação da temperatura. O que seria isso? Temperatura final menos temperatura inicial. No caso aqui, vamos utilizar muito o ΔS e o ΔT. No caso do ΔS, repetindo novamente, posição final menos posição inicial. Muito cuidado, vocês perceberam nos exemplinhos da aula passada, que as posições, principalmente aqui, podem ser negativas. Muito cuidado com esse menos, que esse menos é o da equação. Por isso, se a posição ali aqui for negativo em ambos os casos, utiliza parêntese para você não se perder ali, tá? Porque ali, se você ali, uma coisa ali pode dar errado, você pode ter feito todo o procedimento certo, mas às vezes com um detalhezinho ali de um menos, você perdeu ali o exercício todo à toa. Então, preste atenção. Prof, só para ter certeza, o primeiro S é do deslocamento final, né? Isso, tipo, no ponto final. Isso, é a posição final, Kathleen. Exatamente. Tá bom, obrigada. De nada, tá? Depois apareceu um conceito que vocês podem encontrar como distância percorrida ou trajetória percorrida. E também ficou muito bem claro nos exercícios passados que deslocamento escalar, distância, trajetória percorrida são coisas diferentes. Por quê? Porque o deslocamento é o quê? É uma variação da posição final menos a posição inicial. Já a distância, trajetória percorrida é a soma de todos os espaços percorridos pelo móvel. É só lembrar do seu exemplo lá de você saiu, foi na padaria comprar pão de queijo e voltou. Se você calcular o deslocamento escalar, é a posição final menos posição inicial. Isso vai dar 0. Agora, se você calcular a distância percorrida, tudo que você percorreu, vai calcular todo aquele quilômetro que você fez. É 1 quilômetro para ir e 1 quilômetro para voltar. A distância, trajetória percorrida, 2 quilômetros. Tá certo? Tranquilo? E depois, na última aula também, vimos a velocidade média, né? A velocidade média escalar, que aqui é representada pelo Vm, certo? O que é velocidade média? É variação, certo? Do espaço, é o que? O deslocamento escalar, o nosso ΔS, dividido pelo ΔT. O que era o T? O tempo, né? A variação do tempo. E esse tempo, geralmente, ele está em segundos, certo? Porque no Sistema Internacional de Medidas, nós utilizamos na física o tempo em segundos e o espaço em metros. E se não tiver,
né? Lembra lá que você tem que ler o enunciado ali, se quando você precisa converter, que às vezes ele vai jogar a velocidade ali em quilômetros por hora, o resto ele vai trabalhar em metros, ele vai trabalhar por segundo, então aquele ali está atrapalhando, ele vai precisar ser convertido. Ou então, se for um probleminha de alternativa, às vezes ele dá tudo certinho em metros por segundo, mas só para complicar, ele joga aquela casca de banana e coloca as alternativas em metros por segundo. Nossa, o que eu faço, professora? Você faz tudo bonitinho, depois converte. Lembra, a gente tinha aquela relaçãozinha lá do slide. Se está em quilômetros por hora, eu quero transformar para metros por segundo, eu divido por 3,6. Agora, se está em metros por segundo, eu preciso transformar para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Beleza? Tranquilo? Isso que nós vimos até agora. Estou jogando de novo aqui a lista de presença no chat. Pay attention, please. S'il vous plaît, mon chéri. Bom, agora então vamos para o nosso tema. Nosso tema de hoje, na nossa aula, querida aula de hoje. A aceleração escalar média. Tá? Vamos conhecer a tal da aceleração. Será que você realmente sabe o que é aceleração? Com certeza você já ouviu falar muito sobre isso no seu dia a dia, em filme, desenho, anime, whatever, série. Mas será que você sabe realmente o que é isso na física? Então vamos lá, atenção. Pois bem, uma pergunta aqui, olha só. Um Fusca e uma Ferrari, olha que Ferrari linda, né, gente? Vermelho, um tom lindíssimo. Um Fusca e uma Ferrari são submetidos a um teste de desempenho, de performance, né? Qual dos dois possui maior aceleração? Bom, para eu saber quais dos dois possuem maior aceleração, primeiro eu preciso saber o que é aceleração, afinal. Para eu chegar e falar assim, não, já sei quem que tem mais aceleração. Mas a gente não sabe ainda. Então, vamos saber. Vamos lá. Bom, antes de a gente falar ali, vamos ver só esse exemplinho aqui. Foi realizado um autódromo de Interlagos, onde faz as corridas, acho que Fórmula 1, MotoGP, tem a outra lá também, que esqueci o nome, né? Que faz corrida de carro, né? Foi um carro, uma corrida para testar um carro. Não sei se você sabe, mas muitas produtoras de automóveis, né? Antes de colocar para o público, eles testam o carro, tanto em autódromos, né, em pistas especiais de velocidade, para ver a controlabilidade, se ele é estável. E também, às vezes, você vê o carro todo camuflado, cheio de adesivo, porque é um modelo novo, uma cor nova, que está andando na rua. Não sei se vocês já esbarraram com isso, mas lá, como eu sou de São Paulo, já esbarrei já muito com isso. Às vezes, em algumas estradas lá, você vê um carro todo cheio de adesivo diferente, é porque eles estão ali camuflando, ali, tentando camuflar o modelo, estão testando. Pois bem, vamos lá. Após o sinal de partida, né? O carro sempre parte de uma origem, correto? O carro arranca registrando sua velocidade nos 70 segundos, primeiros 70 segundos, ou seja, para realizar aqui nessa corrida, testar esse carro, a pessoa registrou o tempo de 0 a 70 segundos, tá vendo aqui, ó, tempo em segundos, ele foi registrando em 5 e 5, beleza? E foi marcando a sua velocidade. Em cada tempo, ele foi marcando no tempo 0, como ele estava em repouso, a velocidade é 0, porque ele estava em repouso. Já no tempo 5, ele foi para 10, no 10 foi para 20, no 30 foi para 30, no 45 ele voltou para 30, ele foi registrando ali. O que você conclui aqui? Nós verificamos aqui claramente, aqui não é uma cartela de bingo, nós estamos vendo aqui que houve uma variação da velocidade, certo? Ele estava em 0, 10, 20, 25, manteve 30, depois ele foi para 35, voltou para 30, você vê que ele variou ali, certo? Não variou? Já vi uma coisa na física que tem aquele negócio que varia, aquele delta, lembra do delta? Eu falei, tudo que parece um delta ali, aquele triângulo ali na física, significa variação. Então, o que nós podemos concluir? Que houve uma variação da velocidade, certo? Então, fica a pergunta, qual é a grandeza física que mede a variação da velocidade ao longo do tempo? Qual é essa grandeza física? A aceleração escalar, correto? Então, a aceleração escalar, ela é o que? A variação da velocidade
dividido pela variação do tempo. Para miúdos aqui, vamos resumir assim, olha só. A aceleração escalar média, um símbolo que vocês vão encontrar muito, é a letra Azinho com M, certo? Você vê, já sei o que é. Aceleração média. Como VM é velocidade média, AM é aceleração média. Expressa o que é aceleração? A rapidez com que o valor da velocidade varia. Correto? Então, aqui, como que fica essa equação da aceleração média? A m é igual a ΔV, variação da velocidade, dividido por ΔT, que é a variação do tempo. A aceleração média é igual, o que era ΔV? Tudo que tem o delta ali de variação é o final menos o inicial. Nesse caso, como é V de velocidade, é velocidade final menos velocidade o quê? Inicial. Dividido pela variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Beleza? E no Sistema Internacional de Medidas, lembra que a velocidade tem que estar em metros por segundo? A aceleração você vai encontrar em metros por segundo ao quadrado, tá? Então, já que você entendeu que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, agora a gente pode aqui saber qual dos dois possui maior aceleração. Qual que possui maior aceleração? A Ferrari. Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar, aquelas revistas de carro, programas de carro, né, que fala, o carro atinge de 0 a 200 km por hora em 3 segundos. Né? Às vezes eles misturam até as unidades. Né? Ou seja, essa aceleração, ele tem uma aceleração mais rápida. Quando ele chega, para chegar em 200 km por hora, o tempo dele é menor, por isso a aceleração dele é maior. Nesse caso aqui, quem tem maior aceleração é a Ferrari. Não quer dizer que o nosso amigo Fusca não chegue aos 200 ou 180 km por hora. Chegar, ele até chega. Você entra ali no carro, você vê o velocímetro, né, onde marca a velocidade. Só que ele não vai chegar nisso no mesmo tempo que a nossa Ferrari. Por isso, né, quem sabe mais sobre carros, tem aquele lance de cavalos, né, que isso quer dizer a potência do motor. Bom, tranquilo, gente? Suave? Vamos então aqui a unidade, né? Como eu falei para vocês, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade da aceleração é metros por segundo, certo? Mas sempre aparece aquelas lá só para confundir, né? Só para engrossar o caldo, tá? Aparece centímetros por segundo ao quadrado e quilômetros por hora ao quadrado. Eu já adianto para vocês que é muito difícil na aceleração pedirem para transformar. Tá? Muito difícil mesmo. Só se for uma segunda fase de um vestibular ali, bem complicado. Tá? Agora, o que mais ocorre na parte de transformar, né, de converter unidades, é aquele lance lá de velocidade quilômetros por hora para metros por segundo, ou metros por segundo para quilômetros por hora. Tá bom? Certo, gente? Tranquilo? Tudo bem? Vamos continuar. Depois que a gente conhecemos o quê? Tudo aquilo lá, né? Posição escalar, deslocamento escalar, velocidade média, aceleração média. Temos agora como classificar esses movimentos, tá bom? Como assim, professora? Bom, preste atenção. Se a aceleração for positiva e a velocidade for positiva, eu posso dizer que o movimento desse corpo ele é progressivo e acelerado, tá? Isso como posso esbarrar com isso, professora? Ou às vezes o exercício pede para você encontrar velocidade e aceleração e fala, encontre a velocidade e aceleração e classifique o movimento. Então, se você encontrou os dois positivos, com valores maiores que zero, você pode, o movimento é progressivo e acelerado, tá?
E agora aqui também temos o caso em que a aceleração é negativa e a velocidade é positiva. Aí a classificação desse movimento é progressivo e retardado, tá certo? E também temos o caso que a velocidade que você encontra é negativa e a aceleração é negativa. Nesse caso, ele é retrógrado, é um trava-língua mesmo, e acelerado, tá bom? E quando você tem o caso de velocidade negativa e aceleração positiva, esse movimento é classificado como retrógrado e retardado, tá certo? Isso são classificações que ou o exercício pede que você calcule, encontre velocidade e aceleração e classifique também movimento, ou então ele fala ali valores no enunciado, conta uma historinha e fala, esse movimento nós podemos dizer, aí vai vir todas aquelas opções, ou às vezes até ele fala no enunciado, sem dizer números nem nada, o movimento de um móvel progressivo e retardado, você já sabe que a velocidade é positiva, a aceleração é negativa, tá bom? Isso são chamados de classificação dos movimentos. Elas se relacionam com aceleração e com velocidade. E são 4 classificações que existem. Tá certo? Tranquilo, gente? Sem estresse? Então, vamos continuar. Bom, vamos então, primeiramente, já partir para os exercícios, correto? Tá todo mundo bem, everybody? Alguma dúvida até aqui nesse momento? É para copiar esses exercícios, prof. Não se preocupe, Valéria, porque eu vou soltar lá no... Terminando aqui, já recebendo a gravação da aula, ele vai estar o PDF da aula lá, tá? Não se preocupe. Tá, obrigada. De nada. Vamos então aqui estudar esse exercício aqui. Em 5 segundos, a velocidade de um carro aumenta de 36 km por hora para 90 km por hora. Qual a aceleração nesse intervalo de tempo? Qual o intervalo de tempo? Qual delta T? Nesses 5 segundos, tá certo? Bom, você já percebeu já de vez que a gente vai trabalhar em segundos e tem uma galera aqui que tem quilômetros por hora. Nós sabemos do Sistema Internacional de Medidas que a velocidade tem que estar em metros por segundo. Então, o primeiro passo, antes de tudo, é o quê? Converter, meu irmão. Vamos converter essas velocidades. Olha lá, 36 km por hora para metros por segundo, nós temos que dividir por 3,6. O valor vai ser 10 metros por segundo. Converter 90 km por hora também é dividir por 3,6, que vai dar 25 metros por segundo. Beleza? Convertido, podemos então jogar ali na nossa equação da aceleração média. Nós sabemos que a aceleração média é ΔV por ΔT, certo? Esse intervalo de tempo, ele diz em 5 segundos, ou seja, ele estava do 0, foi para 5. Por isso que aqui, ó, tempo final, 5, menos tempo inicial, 0. E a velocidade? A variação da velocidade é o quê? Velocidade final menos velocidade inicial. Mas eu não tenho que usar aquele 90, Você tem que usar a conversão, certo? Você converteu lá no primeiro passo para metros por segundo. Qual que é a velocidade final? Ele fala aqui que ele estava em 36 e foi para 90, ou seja, 90 é o final. Convertido é o quê? 25, certo? Menos qual a velocidade que ele estava? 36, que quando a gente converteu é 10 metros por segundo, menos 10. Isso vai dar o quê? Aqui vai dar 15 dividido por 5, certo? Que você, então, calculando, vai ser a aceleração média, AM, igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam de colocar a unidade, gente. Se eu só ver um 3 ali, eu vou falar, o que é isso? Não é bingo, não estou participando de rifa. Você tem que colocar ali no que você está calculando. Beleza? Tranquilo, gente? Suave? Prof, da onde que surgiu aquele 5?
Esse 5 aqui, ele é o tempo final. A variação do tempo é tempo final menos tempo inicial, certo? E ele diz aqui para a gente lá no enunciado, em 5 segundos. Ah, tá bom, então. Tá bom? Em 5 segundos. Então, aqui está o tempo final menos o tempo inicial. Você até poderia, se te complicar, você sabe aqui que ele nem fala do tempo inicial, mas você sabe que ele partiu do zero. Você pode já colocar direto aqui o 5 também. Porque aqui ele já diz, em 5 segundos, você já está falando o tempo ali. Em 5 segundos, o carro estava de 36 e foi para 90. Tá certo? Tranquilo, gente? Suave? Vamos então para o nosso segundo exercício. Olha lá. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente estava lá na classificação dos movimentos, apareceu aceleração negativa. Como assim, professor, aceleração negativa? Olha só nesse segundo exercício que você vai entender quando ela aparece. Tá bom? Olha só. O João estava a conduzir seu carro a uma velocidade de 20 metros por segundo. Ele estava ali dirigindo 20 metros por segundo. E quando acionou os freios, passou um gato ali, um cachorro, teve que acionar os freios. E parou após 4 segundos. Ok? Calcule a aceleração do carro. Bom, primeiramente, todo mundo está nas unidades aqui, a velocidade está em 20 metros por segundo, o tempo está em segundo, tá tudo beleza. Bom, eu sei, né, nós sabemos que a aceleração, opa, meu mouse acho que morreu, a aceleração é ΔV por ΔT, certo? Tranquilo? Sabemos que o que do ΔV? Que ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. Tudo certo? Beleza? E o tempo? Tempo final menos tempo inicial. Beleza? Beleza. Então, preste atenção aqui, que pode ser que confunda um pouquinho. Nós sabemos que ele acionou os freios, correto? Ele diz que ele estava em 20 metros por segundo, ou seja, esse 20 metros é a nossa velocidade inicial, é a velocidade que ele estava quando ele acionou os freios e parou. Ou seja, qual que é a velocidade final dele agora quando ele aciona os freios? É 0. Certo? Tranquilo nisso? Perceberam a pegadinha? Ele estava com a velocidade inicial de 20 e ele acionou os freios. Quando ele acionou os freios, ele parou. Então, sua velocidade final é 0. Muito cuidado com isso, galera. Pode dar aí uma casca de banana e ser aquele tombo gostoso. Então, velocidade final 0, correto? Menos, qual que é a velocidade inicial? 20, correto? Dividido, qual que é o tempo? O tempo final, ele foi parar em 4 segundos. Então, 4 menos 0, que é o tempo inicial que ele partiu tudo, correto? E aí, a gente vai ficar com uma coisa negativa. Por quê? Quando você faz 0 menos 20, o que acontece? Fica menos 20, concorda? Menos 20 dividido por 4, isso vai dar o quê? Menos 5 metros por segundo ao quadrado. Olha a aceleração negativa. Então, eu posso dizer que a aceleração negativa acontece quando eu freio? Sim, é um dos casos que acontece quando a aceleração é negativa. Tá certo? Tranquilo aqui, gente? Perceberam aqui as pegadinhas que pode ter no enunciado? Belezinha? Então, vamos continuar, tá? Bom, agora tem mais 2 exercícios aqui. Vamos aqui ao primeiro aqui. Um automóvel parte do repouso, então nós sabemos que a velocidade inicial é o quê? 0, certo? Ele partiu do repouso e adquire velocidade de 144 km por hora. É a velocidade final dele. Depois de 10 segundos. Tá? Então, se ele estava do repouso, o tempo inicial dele também é 0. E lá no tempo final, 10 segundos, ele atingiu essa velocidade.
percorrendo uma trajetória retilínea, ou seja, uma linha reta ali, correto? Determine a aceleração média. Professor, é só chegar aqui, aceleração é velocidade por tempo, 144 dividido por 10? Não, cuidado, porque olha a velocidade, está em quilômetros por hora e seu tempo está em segundos. Então, antes de tudo, o que nós temos que fazer é converter essa velocidade, beleza? 144 km por hora para metros por segundo, nós dividimos por 3,6 e dá o valor de 40 metros por segundo. Galera, eu sei que, professora, eu posso fazer na calculadora, dedos mágicos? Poder até pode, mas lembrando sempre, você, quando for fazer alguma prova presencial, coisa assim, você não vai ter acesso a isso. Então, é bom você já ir se acostumando a fazer na mão. Lembrando que nem toda, como toda atividade física, né? O cérebro é um músculo, você tem que ir treinando ele diariamente, senão depois vai chegar na hora, nossa, eu esqueci como que faz. Isso acontece mesmo. Se você não pratica todos os dias, você esquece, tá bom? Você pode, sim, usar aí seus dedos mágicos, mas lembre-se também de que você tem que saber fazer na mão, que no momento ali você vai ter que fazer na mão, tá bom? Então, aqui a gente anotou que velocidade inicial é igual a zero, certo? Porque ele partiu do repouso. Convertemos, né? Convertemos, irmão, essa velocidade aqui, 144 km por hora para metros por segundo, ficou 40. Então, agora nós podemos determinar essa aceleração. A variação do tempo, ele estava do 0 até 10 segundos, aqui ele já foi direto, certo? 10 segundos. Posso fazer 10 menos 0? Pode, também vai dar 10 segundos, certo? E só jogar aqui na nossa formuleta. A aceleração média é o quê? Delta V por delta T. A aceleração média é igual, qual que é a velocidade final? Final é 40 metros por segundo, 40 menos, qual a velocidade inicial? Ele partiu de repouso, então é zero, certo? Dividido tudo isso por 10 segundos. Fazendo aqui nossa divisão, 40 por 10, vamos chegar na aceleração média igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, gente? Suave? Aquela ali, você, 144 quilômetros por hora, e daí divide por 3,6, é isso? Isso, divide por 3,6. Esse símbolo também é divisão. Você pode encontrar por 2 pontos, ou então 2 pontos, um tracinho no meio, certo? Ou até a fração aqui, certo? 144 faz a fração aqui por 3,6, tá? Beleza, gente? Tá, obrigada. Imagina, imagina. Vamos então aqui para o nosso, acho que é o último, acho que é, ou não sei. Aqui, outro exercício. A velocidade de um ponto material. O que era um ponto material mesmo, gente? Era aquele corpo que as dimensões, né, não nos interessam no estudo do movimento, certo? Ele não interfere, beleza? Lembra lá nos primórdios da nossa aula de introdução à cinemática? Então, a velocidade de um ponto material em movimento retilíneo, que seria movimento retilíneo? Um movimento reto, né? Uma trajetória reta ali. Se reduz de 18 metros por segundo para 6 metros por segundo em 3 segundos. Ou seja, ele estava ali em 18 metros por segundo nessa motinha, aí ele vê ali que deu o sinal vermelho. Ele reduziu essa velocidade para 6 metros por segundo. Ele reduziu, diminuiu, beleza? E tudo isso, essa redução, foi em 3 segundos. Qual a aceleração média desse móvel? Bom, vamos anotar tudo aqui, certo? Qual que é a velocidade inicial que ele estava? 18. Gente, sempre é legal vocês anotarem tudo ali no cantinho que o enunciado está dizendo, tá? Porque às vezes, é muito fácil, é só chegar e fazer aquilo. Cuidado, às vezes o que você acha que está na cabeça você faz ali fácil, pode ser fácil também de você errar, tá? Então, toda anotação ali, interprete ali o texto. Velocidade inicial, certo? 18 metros por segundo. Qual a velocidade final? Ele vai para 6.
V igual a 6 metros por segundo, certo? E todo esse intervalo aqui, que ele fez um ΔT de 3 segundos, beleza? Agora, eu posso jogar aqui na nossa formuleta. A aceleração média é igual a ΔV por ΔT. A aceleração média é igual. Qual é a velocidade final? A nossa velocidade final é o nosso V, 6 metros por segundo, certo? Menos qual a velocidade inicial? 18. Tudo isso dividido por 3. Então, isso vai dar menos 12, certo? 6 menos 18, menos 12, dividido por 3. Então, a aceleração média vai ser menos 4 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo que ele reduziu? Lembra que eu falei que quando o móvel freia, o corpo freia, reduz velocidade, a aceleração é negativa. Tranquilo, gente? Suave? Molezinha? Então, vamos terminar aqui nosso último exercício. Esse pode ser um pouquinho mais chatinho. Prestem atenção comigo. O motorista de um caminhão que está a uma velocidade escalar de 25 metros por segundo pisa no acelerador, fazendo com que a velocidade escalar do veículo chegue a 40 metros por segundo num intervalo de 5 segundos. Calcule a aceleração média. Então, vamos lá. Como a gente sabe, velocidade, certo? Qual a velocidade aqui dele? 25 metros, certo? Aqui é V0, hein, gente? Foi mal. Velocidade inicial, faltou um zerinho aqui, hein? Velocidade inicial, 25 metros por segundo, certo? Ele está numa velocidade. Ele pisa no acelerador e ele passa a ter uma velocidade final de 40 metros por segundo. E tudo isso no intervalo de tempo, um ΔT de 5 segundos. Só jogar ali na nossa formuleta. Aceleração média é igual a ΔV por ΔT. Qual é a velocidade final? Quando ele pisa no acelerador, qual que é a velocidade final? 40 metros, 40, certo? Menos qual a velocidade inicial? Quando ele está ali começando tudo? 25. 40 menos 25, tudo isso em qual intervalo de tempo? 5 segundos, dividido por 5. 40 menos 25, 15. 15 dividido por 5, aí ficou molezinha. 3 o quê? Metros por segundo ao quadrado. E você encontrou a aceleração média desse caminhão. Beleza? Tranquilo, gente? Suave? Sim. Bom, gente, lembrando para vocês, vou postar aqui, né? Vou só parar a nossa gravação.